Galera, eu vou estar explicando para vocês aqui a equação diferencial ordinária de primeira ordem. No caso, eu vou estar explicando dois tipos de equações diferenciais de primeira ordem, que no caso será o tipo separativa e o linear. Eu vou estar explicando de uma forma mais didática possível. Então vamos lá aos exemplos, vamos lá à prática. Primeiramente vamos entender o que é uma equação diferencial ordinária. No caso aqui temos um exemplo de uma equação diferencial ordinária. Está bem aqui. E por que ela é uma equação? Por quê? Pois trabalha com sinal de igualdade, por isso é uma equação. E diferencial? Diferencial, ela é diferencial porque se utiliza de derivadas. Ordinária, porque possui a variável x, apenas uma variável, como vocês podem ver aqui em cima, ok? E de primeira ordem, pois envolve uma derivada, apenas uma derivada. Se envolvesse duas, se tivesse que fazer uma derivada, depois a derivada da primeira, depois a derivada da segunda, seria de segunda ordem. Mas como aqui estamos trabalhando com apenas derivadas de primeira ordem, por isso ela tem apenas uma derivada só que teremos que resolver no caso. Por isso que é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem. Espero que todos tenham entendido. Aqui agora eu vou estar falando um pouquinho dos tipos de EDO que existe. No caso temos a separável, que é um tipo. Que nesse caso temos esse exemplozinho aqui em cima, onde é derivada de y igual a x vezes y. Esse é um tipo de separável. Por que ela é separável? Ela, pois de um lado a função é relativa a x e de outro lado relativa a y, como mostrado aqui embaixo. Y igual a f de x vezes g de y, ok? Aí aqui temos um exemplo da separável aqui embaixo. Aí aqui temos um passo a passo que deve ser seguido para resolver esse tipo de equação. No caso, o primeiro passo é substituir o y' por dy dx. O segundo passo, multiplicar cruzado. O terceiro passo, integrar os dois lados. E o quarto passo, isolar o y. Então vamos para o exemplo, seguindo esses quatro passos, para assim resolver a equação. Aqui então temos a equação e aqui o passo a passo. No caso, vai pegar essa equação e vai igualar, substituir o y por dy dx. No caso aqui o y' você vai substituir por dy dx. Substituindo, como vocês podem ver aqui, foi substituído. Agora temos o segundo passo, que no caso é multiplicar cruzado. Vamos pegar aquele dy dx, o dy nós vamos multiplicar cruzado com o exponencial de y, e o dx vamos multiplicar cruzado com o x aqui em cima. No caso teremos exponencial de y dy de um lado, foi a multiplicação deste com este, e aqui teremos a multiplicação do dx com o x ali. No caso, x dx exponencial de x, que é essa parte aqui, ok? Agora vamos para o terceiro passo. Fizemos esses dois passos, agora vamos para o terceiro e o quarto passo. Agora no terceiro passo vamos ter que integrar dos dois lados a equação. Temos nossa equação aqui quando multiplicamos invertido anteriormente. Agora vamos ter que integrar os dois lados. Aqui o símbolozinho de integral de um lado, o símbolo de integral do outro. Nesse caso, integrando o exponencial de y, é o próprio exponencial de y, está aqui a integralização dele.
E a integralização do outro lado é uma integralização por partes, como está escrito aqui, galera. No caso, o é igual a x, du igual a dx, dv igual a exponencial de menos x. Depois, vamos anotar aqui de novo o que está aqui em cima, exponencial de y. E vamos substituir os devidos valores em seus lugares, que estão aqui embaixo aqui. Aí no caso, o exponencial de y se conserva. Substituindo ali teremos aquilo mais a constante. Ok? Só substituindo os valores teremos a constante. Agora eu vou mostrar o passo 4. Agora aqui no quarto passo devemos isolar o y. No caso tivemos aquele resultado anterior. Agora vamos isolar o y. Aqui vamos igualar os dois. Igualar o ln de y dos dois lados. Aqui no caso ln exponencial de y de um lado e ln do outro resultado do outro lado, ok? Agora vamos colocar o exponencial de x, que no caso é desse lado de cá. Esse lado de cá, como vocês podem ver, ó. Ok? Como vocês podem ver aqui, ó, você pega e coloca o exponencial de x em evidência. Colocando o exponencial de x em evidência, neste caso aqui ele sai para fora. Fica exponencial de x menos 1 menos x mais c. Ok? Mais a constante. No caso, para saber o resultado dessa constante, é necessário fazer o PVI, que no caso é o problema de valor inicial. No caso, como aqui não foi dado o problema de valor inicial, nós deixamos essa constante, mas essa constante deve ser resolvida, entendeu? Através do PVI, que é dado no início do exercício. Então, esse foi a maneira de resolver a equação de uma forma separativa, ok?